Por aberta, a 162ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas. E na leitura da ordem do dia, nós temos como primeiro item de pauta a aprovação da ata da 161ª reunião ordinária. Os conselheiros favoráveis, por favor, manifestem-se. Contrários? Contrários? Abstenções? O professor Mário, que acabou de chegar, foi com uma abstenção. Como segundo item de pauta, eu tenho alguns avisos breves da presidência e no terceiro item eu peço uma inversão aqui, nós vamos lá. Eu vou fazer uma leitura rápida sobre a convocatória que todos os senhores receberam, que é um assunto importante, que é as eleições do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas. A Secretaria Executiva também fez um encaminhamento a todos vocês, um levantamento que eu solicitei a ela, para que as entidades que já estavam em seu segundo ano consecutivo da titularidade fossem destacadas e a gente informasse todo o Conselho, porque essas entidades elas podem sim participar da eleição, mas elas sabem que elas não vão poder ter titularidade, vão ficar como suplentes. O intuito de avisar isso são dois. O primeiro, para que as entidades do seu segmento se organizem, se há acordo de indicação de quem vai ser titular e quem não vai, e se tiver disputa, elas vão ter tempo de se estruturarem na articulação da eleição, né? E também a oportunidade de pessoas que são conselheiros aqui, que se doam ao conselho já há muitos anos, que independente da entidade a qual ele vem representando, é importante estar na titularidade, até porque é quem vem. Então, é a oportunidade do conselheiro também, de repente, integrar a indicação da entidade que vai ser titular. Então, é uma questão de acordo, pelo menos fica avisado, principalmente para a sociedade civil organizada, é esse aviso, né? Que é onde ocorre a disputa eleitoral, tá? Então, no edital de convocação para o cadastramento das entidades interessadas em compor o CONDEMA biênio 2016-2018. Ficam as entidades interessadas regularmente constituídas e representativas dos segmentos abaixo, indicados, convocadas a se cadastrarem em Secretaria Executiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas, no período de 17 de agosto de 2015 até 18 de setembro de 2015. Lembro que todos vocês receberam esse convocatório e receberam também um quadro com o cronograma das datas, tá? E se alguma entidade, por acaso, apontar o não recebimento, por favor, encaminhe um e-mail à Secretaria Executiva, apesar de estar publicado em Diário Oficial, mas encaminhe no site também, mas pode encaminhar à Secretaria Executiva que ela informa os senhores, tá? Para poderem participar do processo de escolha de seus representantes para o mandato de 2016-2018, nos termos da Lei Municipal 10.841 de 2001 e do Decreto Municipal 13.874. Entidades ambientalistas com tradição na defesa ambiental, com sede em Campinas. Associações de moradores de bairros do município de Campinas. Em caso de ausência de associações de moradores, serão aceitas entidades comunitárias. Sindicatos de trabalhadores com sede em Campinas. Segmento técnico profissional com sede em Campinas. Segmento empresarial com sede em Campinas. Os interessados deverão apresentar seus respectivos requerimentos cadastrais junto ao protocolo geral da Prefeitura Municipal na Avenida Anchieta, vou pular isso aí, munidos dos seguintes documentos: cópia do estatuto e outro documento constitutivo e o regimento interno regularmente registrado em cartório, devendo os primeiros estarem regularmente registrados em cartório competente. Cópia da ata da Assembleia que elegeu a diretoria atual, com duração do mandato, e outro documento comprobatório da eleição da atual diretoria, regularmente registrado em cartório competente. Carta assinada pela representante legal da entidade, nomeando o representante para participar da Assembleia de eleição, podendo esta nomeação constar do próprio requerimento de cadastramento. As entidades interessadas deverão informar ainda endereço completo, telefones, e-mail da mesma e algum representante, caso possuam, para regulares contatos.
O CONTEMA tem caráter deliberativo no âmbito de sua competência legal e tem o objetivo de promover a participação organizada da sociedade civil no processo de discussão e definição da reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e construído do município de Campinas. Nele, há a representação do Poder Executivo Municipal, de órgãos governamentais estaduais e federais, organizações representativas da população, sindicais, bem como de entidades do segmento técnico-profissional, empresarial, instituições científicas e organizações não governamentais de cunho ambiental, com sede no município de Campinas. Os representantes serão eleitos posteriormente em assembleia, podendo participar da mesma as entidades habilitadas e inscritas junto à Secretaria Executiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Datas. Então, foi publicado no dia 17/8, tá? Onde deu-se o início das inscrições, que findam em 18/9/2015, tá? Dia 18 de setembro. Na sexta-feira, inicia-se a análise da Secretaria Executiva da Documentação. Será publicada no dia 28/9 as entidades deferidas e indeferidas pela Secretaria Executiva, com justificativa no caso de indeferimento. E começa a correr o início do prazo para apresentação de recursos das entidades indeferidas. Às vezes esqueceu de trazer um documento, etc., então tem um tempo hábil em lei para se ajuste da documentação. 9/10/2015, também uma sexta-feira, fim do prazo para apresentação do recurso pelas entidades indeferidas. E inicia-se o início da análise da Secretaria Executiva. Dia 15/10/2015, publicação dos recursos deferidos e indeferidos, com justificativa no caso de indeferimento. Convocação no Diário Oficial do Município da Assembleia de Eleição das entidades regularmente aprovadas pela Secretaria Executiva. 26/11/2015, uma quarta-feira, como de praxe, quartas ou quintas, nossa reunião, Assembleia de Eleição das entidades regularmente aprovadas pela Secretaria Executiva. Todo o processo administrativo competente à eleição é de responsabilidade da Secretaria Executiva do Conselho do Meio Ambiente. Ela segue restritamente a legislação, tá? E o intuito dela de dar orientação para vocês, muitas entidades já têm nos procurado, no sentido de poder a entidade conseguir se qualificar no segmento apropriado para ela ter o direito de participar. Então, a secretária Janete tem total apoio da diretoria executiva, que é a presidência e a vice-presidência, que é a representante da OAB, no processo, tem nos informado constantemente e é um canal de comunicação com todos vocês para dar andamento nesse processo administrativo. A presidência está à disposição para dirimir qualquer situação. Tem um item importante da lei, eu preciso o seguinte, é uma questão de praxe, eu preciso, conforme estabelece a regra da lei, na primeira reunião ordinária após a convocatória, aprovar esse documento em pleno. Então, eu coloco em aprovação a convocatória que foi feita, com as datas e o cronograma da eleição. Os conselheiros favoráveis, por favor, se manifestem. Contrários? Abstenções? Aprovado, senhora secretária. A senhora está apta a dar andamento no processo. Tem um comunicado da PUC Campinas, ela traz cumprimentamos Vossa Senhoria respeitosamente em acolhimento ao pedido da professora doutora Anícia Beatriz Cruz Barducci Bardim, protocolizado no número 2015, protocolo número 2015-070904, comunicamos-lhe seu desligamento e, a partir desta data, como representante titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, junto ao Conselho de Meio Ambiente, na gestão 2013-2015. Informamos que a docente em pauta foi iniciada por esta reitoria por meio do ofício, ela cita o ofício. Isso posto, indicamos a professora Marcela Conceição do Nascimento. A professora está presente? É assim, toda vez a PUC, o Unicamp, tem tido a infelicidade aí, por causa de agenda, de perder a vaga deles. Como a Secretaria Executiva tem ordem de seguir à risca a regra do regimento interno, a gente comunica que eles perderam por falta, excesso de falta. Aí eles mandam o substituto, aí na primeira reunião eles já levam falta. Então, eu vou levar em consideração
que a professora foi comunicada, então a secretária executiva sabe como que proceder, tá? Prosseguimento de lei. Eu gostaria de comunicar também aos conselheiros que é com grande satisfação que o Conselho de Meio Ambiente, na próxima reunião ordinária, será a pauta de apresentação, inclusive pela CAT, foi aprovado no Conselho do PROAMB, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, um encaminhamento que foi feito de um projeto de implantação de fossas sépticas biodigestoras na macrozona 6. É um projeto piloto com 100 fossas sépticas que vão ser feitas na área rural com os pequenos proprietários, tá? É um projeto de parceria, o proprietário vai entrar com a contrapartida dele e o Conselho de Meio Ambiente, através do projeto, o PROAMB e a Secretaria do Verde coordenam a contrapartida, que vai ser todo o material necessário para a implantação das fossas, né? Assim como todo o processo de instrução educacional que vai ser feito, porque é um mutirão. Na hora da instalação de cada fossa, a equipe da Secretaria, com a supervisão do Conselho de Meio Ambiente e os proprietários, depois de devidamente instruídos, né, numa data específica, vão instalar esse sistema. É um sistema muito simples, inteligente, ele tem um custo de R$150 mil para o PROAMB. Ele é um projeto que, na verdade, busca atender. Nós temos uma demanda de mais de 5.963 propriedades rurais no município de Campinas, das quais mais de 3.000 não tem sistema de tratamento de esgoto, é fossa negra. A intenção com esse projeto é a gente conseguir mobilizar, né, e através do PROAMB depois ampliar, inclusive, para essas outras 3.000 e tantas famílias, propriedades, a instalação desse sistema. Além de ele salvaguardar o meio ambiente, a água proveniente do tratamento, ela é rica e pode ser usada no processo agrícola, como para regar, e ela tem qualidades em componentes minerais e naturais importantes para a produção agrícola. Então é um projeto bastante interessante, a população agora tem todo o processo de cadastramento. Esse foi aprovado no PROAMB, o projeto na fase preliminar. Agora a equipe técnica do PROAMB e da Secretaria vão analisar o procedimento administrativo para poder fazer a contratação com a compra desse material, etc., né? Mas o Conselho do PROAMB já aprovou o projeto e na próxima reunião do CONDEMA ele será apresentado para os senhores. É uma inovação, é muito bacana isso aqui para a gente salvaguardar a qualidade dos nossos recursos hídricos, que nessa região acaba contaminando o lençol freático, né, e contamina os recursos hídricos, que é uma preocupação nossa, tá? Eu tenho aqui um encaminhamento do Ministério Público Federal, do Dr. Vitorelli. Ele faz uma cobrança a esta presidência, que eu vou encaminhar a diretora, a representante da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Nós estamos tentando conseguir uma agenda para que haja uma fiscalização, daí, professor Mário Sensi, Comissão de Análise do Território, a diretoria executiva do CONDEMA e a fiscalização da Secretaria do Verde. Nós fizemos uma denúncia de assoreamento que estava acontecendo em nascentes na obra do aeroporto, a questão de 1 ano e pouco. A CETESB já respondeu, dizendo que foi feita a autuação, houve regularização e tudo mais. Contudo, há um compromisso de uma nova vistoria e um relatório do CONDEMA para encaminhar ao Procurador Federal, que abriu um inquérito civil sobre o assunto. Eu me comprometi com ele na reunião que eu estive há 30 dias atrás e agora ele está me pedindo uma resposta concreta. Então eu vou, secretário executivo, a gente faz o encaminhamento para que a gente possa, uma agenda com a comissão de análise, com a equipe da fiscalização da prefeitura, e a gente possa estar novamente lá numa agenda com a equipe do aeroporto para verificar o cumprimento daquilo. Na iminência da oportunidade, eu até convoco, a gente comunica a CETESB, conselheiro Gordião, se houver oportunidade de a CETESB acompanhar também, de repente, né? Pois não, conselheiro Furtado? Eu queria sugerir que todos os conselheiros fossem convidados eventualmente comparecer. É aberto, naturalmente é aberto. O que eu vou fazer é o seguinte: assim que eu estou pedindo para a comissão, que ela que encabeçou, né,
organize a data e a agenda com os técnicos, que são os que têm que fazer a resposta pro promotor, e aí a gente vai, fica a secretária executiva, comunica a data, horário, e aí os conselheiros confirmam com antecedência, porque caso haja um número de conselheiros e a gente tenha que providenciar a condução, a gente tenha tempo hábil de providenciar a condição necessária para isso. Ok? Senhor conselheiro Ari? É só lembrar que é a, pelo menos, terceira vez que há problemas de assoreamento nascente nas obras de Viracopos. Eu participei de uma vistoria em 2004. Não sei se o Conselho, a Secretaria do Verde tem arquivos, mas seria interessante, se houver, tirar a poeira deles para a gente ver, porque me parece que é uma reincidência. Pelo que eu conheço das nascentes de lá, devem ser as mesmas nascentes que já, em 2 oportunidades pelo menos, foram alvo desse Conselho. Eu vou ampliar para os conselheiros o seguinte: a tratativa que nós estamos fazendo através da diretoria executiva e da presidência do Conselho junto ao Ministério Público Federal é pelo fato de que todo mundo ficou tão preocupado nas obras iniciais do aeroporto, e na verdade elas não eram as mais impactantes. É exatamente a segunda pista agora que é o maior problema nosso. É nela que tem mais de 23 nascentes que vão ser canalizadas, é nela que tem os maiores impactos ambientais. O próprio poder público, conselheiro aí, tem uma preocupação muito grande que já foi externada pela própria Secretaria do Verde dentro do licenciamento ambiental, e aí a gente tem a prerrogativa das licenças complementares, e essas nós estamos aguardando a entrada, para que a gente faça uma força-tarefa. O promotor público, o Dr. Vitorelli, está alinhado com isso, concorda que é o momento adequado para que a gente possa reivindicar contrapartidas que não foram estabelecidas no IARIMA a contento do que deveria. Por exemplo, o próprio Conselho já se manifestou numa reunião com o aeroporto de que o mínimo que eles poderiam fazer por canalizar todas aquelas nascentes era dar uma contrapartida de alguns quilômetros à margem, a jusante e todo o curso d'água que vai ser proeminente da canalização, com recuperação de mata ciliar. Por uma quilometragem aí que a gente vai calcular e estabelecer ainda. Mas era um mínimo isso que eles poderiam fazer no quesito recurso hídrico, né? Então nós estamos trabalhando no sentido de formatar uma ação proativa junto do Ministério Público Federal e do estadual também, mas já conversando com o consórcio, conversando a Secretaria do Verde com a equipe técnica e de fiscalização acompanhando. Nós só estamos aguardando chegar a documentação das licenças complementares, que é com base nelas que nós vamos ter prerrogativa de ação com mais efetividade. O Dr. Vitorelli se colocou à disposição para uma força-tarefa, aí nós estamos assim, ó, armadilha no modo não pejorativo, né? Mas a gente está bem atento aí à situação, não vamos deixar passar isso barato não. E por último, eu tenho um aviso, eu recebi um protocolo aqui na minha mesa agora, um ofício, ao presidente do